Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia de criação de filhos que, olha, vai na contramão de quase tudo que se ouve por aí. Totalmente na contramão. A fonte é o livro Pastoreando o Coração da Criança e a proposta dele é bem ousada, a de que a maioria dos métodos, tanto os modernos quanto os mais antigos, erram o alvo, Erram feio o alvo. porque eles focam só no comportamento, naquilo que a gente vê, e ignoram o que o livro chama de centro de comando, que é o coração. Exato. E só para contextualizar, é fundamental entender que o livro opera inteiramente dentro de uma visão de mundo bíblica teológica. Então as soluções, os diagnósticos, tudo parte dessa base. Nossa missão aqui é descompactar essas ideias como elas são apresentadas. Isso, o ponto de partida do livro é basicamente um diagnóstico bem duro da nossa cultura. Tipo, estamos perdidos na criação dos filhos. Perdidos. Segundo o autor, é uma geração que não entende mais o que é autoridade. E pais que se sentem confusos, frustrados, Impotentes, talvez. impotentes. Ótima palavra. E a solução que ele propõe não é uma técnica nova, mas um retorno a princípios que, na visão dele, não é que falharam. Eles foram abandonados. E é essa jornada que a gente vai fazer hoje. Para ilustrar essa crise, o livro já começa com uma história que talvez soe familiar para muita gente. É o caso da Jennifer. Uma menina de 12 anos que os pais simplesmente não conseguem mais controlar. E eles meio que terceirizam o problema para a escola, sabe? Isso. E o autor usa esse caso para dizer que a nossa cultura como um todo meio que desenvolveu uma alergia à ideia de autoridade. E ele conecta isso com os movimentos de contestação dos anos 60. Aquele do tipo, obedeça, senão vai apanhar. Mesmo que eles funcionassem, Mesmo que gerassem obediência, isso, eles ainda estariam falhando, porque o objetivo nessa filosofia não é ter um robô que obedece, é ter uma pessoa que deseja fazer o que é certo. a diferença é sutil, mas é gigante. É total, é o foco na conformidade externa ignora a verdadeira fonte das nossas ações. E aqui eu acho tá a grande virada de chave do livro. A psicologia popular diz pra gente gerenciar comportamento, né? Com recompensa, consequência. Isso, tipo adestramento. E este livro diz que isso é como ficar aparando as folhas de uma erva daninha. A proposta dele é arrancar a raiz. E a raiz, para ele, é sempre o coração. Sempre, ele cita diretamente Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A tese é essa. Tudo que uma criança faz ou diz é só um transbordamento do que está lá dentro. E como isso muda a prática? Pega uma briga de irmãos por um brinquedo. Perfeito. A abordagem padrão seria o quê? Separar, talvez tirar o brinquedo, mandar cada um para o seu quarto. Resolve o problema imediato. Exato. Já a abordagem no livro seria usar esse momento para expor a atitude do coração por trás da briga. O que tá ali é egoísmo, é um eu quero ser feliz, mesmo que você não seja. A disciplina vira quase uma ferramenta de diagnóstico. Exatamente. Ela deixa de ser só punitiva e vira um jeito de mostrar para a criança a condição dela. O que o livro, claro, conecta com a mensagem do Evangelho, a ideia de que a mudança real não vem do esforço dela, mas de uma ajuda externa. Ok, então se o coração é o alvo, como que ele é moldado? O livro aponta para duas grandes forças. A primeira são as influências formativas. Que é basicamente o ambiente, a cultura da casa, Isso. a estrutura da família, os valores. Por exemplo, o que gera uma reação mais forte dos pais? A criança quebrar um vaso caríssimo ou desobedecer de propósito? Boa pergunta. A resposta diz muito sobre os valores daquela casa. Com certeza. Mas, e esse ponto é crucial, a criança não é uma argila inerte, uma lousa em branco. Ela não é passiva nesse processo. De jeito nenhum. O autor usa a analogia do oleiro, mas lembra que o barro da vida real reage ao toque. A criança interpreta e reage a tudo isso a partir de uma orientação interna, que o livro chama de orientação em direção a Deus. O que seria isso exatamente? A ideia de que a criança já nasce com uma inclinação, ou para fé e confiança, ou para incredulidade e rebelião. Ela não é vista como moralmente neutra, entende? Entendi. Isso. Isso parece uma responsabilidade enorme para os pais. Se eles são uma dessas forças,
Qual é o papel deles nesse modelo? O livro os define como agentes de Deus. Forte essa definição. É muito forte. A autoridade que eles têm não é para benefício próprio, para ter uma casa quieta. É um serviço que eles prestam à criança para guiar e proteger segundo um padrão que não é deles. Não é um autoritarismo do tipo, faça porque eu mandei. Não, mas também não é uma permissividade fraca. O termo que ele usa é autoridade gentil. Então a ideia é meio que tirar o eu da equação. Não é você me desobedeceu, mas nós dois temos que obedecer a uma autoridade maior. Perfeito, é exatamente isso. Tem um diálogo sugerido no livro que ilustra isso muito bem. Um pai, ao disciplinar, poderia dizer algo como: Filho, lembra o que a palavra de Deus diz que o papai precisa fazer quando você escolhe desobedecer? Nossa. Eu te amo demais para eu também desobedecer a Deus e não fazer o que Ele me manda para o seu bem. Isso muda tudo. Não é mais uma batalha de poder. Vira uma questão de obediência mútua, a do pai e a do filho. Exato. A disciplina se torna um ato de obediência do pai e não só uma reação de raiva. Ok, mas vamos ser práticos. Muitos pais usam recompensas, né? Se você arrumar seu quarto, ganha a sobremesa. O livro critica isso duramente. Por quê? Afinal, funciona. Funciona na superfície. Mas o livro pergunta, o que isso está ensinando ao coração? Certo. O suborno ensina a cobiça. Eu só faço certo se ganhar algo. A recompensa pode criar uma busca por aprovação. O castigo puro e simples pode ensinar o medo das pessoas e não o temor a Deus. Então, mesmo que o comportamento mude, a bússola moral interna está sendo calibrada para o lado errado. Exatamente. Então, se esses métodos estão fora, qual é a alternativa? Ele propõe um combo de 2 métodos que devem andar sempre juntos: comunicação e a vara. Ok. E comunicação, aqui, não é sermão. É um esforço de verdade para entender o mundo da criança. É fazer perguntas para ajudar a criança a enxergar o próprio coração. Essa ideia de investigar o porquê me parece o ponto mais difícil, mas também o mais poderoso. Lembro de um exemplo no livro sobre um menino. O do tênis. Isso. Chorando por um tênis novo. A reação imediata de qualquer pai seria par de ser ingrato. Claro, é o impulso. Mas a abordagem proposta é totalmente diferente. Porque a abordagem de sondar o coração levaria o pai a perguntar, filho, por que isso é tão importante para você? E talvez ele descobrisse que o problema não é o tênis, e sim o medo. Exato. Um medo paralisante de ser ridicularizado pelos colegas por usar um modelo do ano passado. Veja, o problema mudou. Não é mais ingratidão. É medo da opinião dos outros. E essa descoberta abre uma porta. Nossa, é incrível! Para uma conversa sobre identidade, sobre confiança, uma oportunidade de pastoreio que uma bronca teria destruído. Certo. Essa é a comunicação. Mas e o segundo método, a vara? Esse é, sem dúvida, o ponto mais chocante para a sensibilidade moderna. Sem dúvida nenhuma. E é crucial entender a distinção que o autor faz, porque ele sabe que esse ponto gera resistência. Ele não defende, de forma alguma, espancamento ou abuso. Ele tenta separar as coisas. Totalmente. A argumentação dele, baseada em provérbios, é que a punição física, quando aplicada de forma controlada, calma e com amor, funciona como um remédio. Um remédio. É, um ato que ele descreve como clínico para chocar a criança para fora de uma atitude de rebelião que, na visão dele, é espiritualmente autodestrutiva. Isso vai contra quase tudo que se ouve hoje sobre psicologia infantil. Completamente. O livro apresenta isso não como violência, mas como uma missão de resgate. A dor física momentânea é vista como um instrumento para resgatar a criança de um caminho que levaria a uma dor muito maior no futuro. É uma lógica que só faz sentido dentro da premissa teológica do livro, né? Exatamente. E, de novo, ele insiste, e isso nunca deve ser separado da comunicação. A conversa vem antes para expor o coração e vem depois para restaurar o relacionamento. Ok, a teoria é complexa. Focar no coração, comunicação, disciplina como resgate. Mas uma criança de 3 anos e um adolescente de 15 são universos diferentes. Como isso se adapta?
De forma alguma se usa a mesma abordagem. O livro divide em 3 fases, e os objetivos mudam radicalmente. A primeira fase vai da infância até a pré-escola, até uns 5 anos. Os bem pequenos. Isso. E aqui o objetivo é um só: ensinar a criança a honrar e obedecer à autoridade dos pais. É a fundação de todo o resto. Então, para os pequenos, o foco é total na obediência, sem muita negociação. Nessa fase, sim, a obediência, segundo o livro, precisa ser ensinada como algo imediato, completo, sem reclamar. A ideia é estabelecer um círculo de segurança. A criança aprende que obedecer quando o pai diz não corra para a rua não é conveniência, é vida, ou morde. A desobediência a coloca em perigo. Exato. E nesse fase, a vara, dentro daquele conceito de resgate, é a ferramenta para reforçar a seriedade da obediência, sempre unida à comunicação, para a criança se sentir segura depois. E quando eles crescem um pouco, entram na fase escolar, dos 5 aos 12. O mundo deles se expande, né? Muito. E aí o foco muda. Sai da obediência externa e vai para o desenvolvimento do caráter interno. Faz sentido. Ela não está mais sob supervisão o tempo todo. Isso, ela precisa de uma bússola moral própria. Os problemas mudam. Talvez não seja desobediência direta, mas uma zombaria com o irmão, uma mentira. Questões de caráter. Exatamente. Que revelam o que está no coração. Então, como seria pastorear o coração de uma criança de 8 anos que mentiu sobre ter feito a lição? O tradicional seria só o castigo. Aqui seria diferente. A disciplina pelo ato de mentir aconteceria, mas a conversa principal seria sobre o porquê da mentira. Foi medo de decepcionar? Foi preguiça? Orgulho? Cada raiz dessas exige uma conversa e uma correção focada no caráter e não só no ato. E, finalmente, a fase mais temida, a adolescência. Tentar impor obediência a um jovem de 16 anos como se ele tivesse 6 é receita para o desastre. Com certeza. O objetivo na adolescência muda de novo. Vira a internalização do evangelho. O relacionamento muda de autoridade para influência. Os pais deixam de ser policiais e viram conselheiros. Conselheiros sábios, exatamente. O trabalho agora é guiar os filhos enquanto eles mesmos questionam, examinam e, idealmente, se apropriam da fé e dos valores como sendo deles. É a frase em que eles precisam decidir por si mesmos, né? Exatamente. E o papel dos pais é ser um porto seguro, ajudá-los a construir a vida sobre 3 pilares que o livro tira de Provérbios: o temor do Senhor, aceitar a instrução dos pais como sabedoria e se afastar de más companhias. O desafio é tornar o lar um lugar mais atraente que as outras ofertas do mundo. Esse é o grande desafio. É um trabalho de relacionamento, de longas conversas, de muita paciência. Então, para amarrar tudo, a visão que emerge desse livro é a de que criar filhos não é sobre controle de comportamento. É um processo de pastoreio mesmo, intenso e intencional. E que dura a vida toda. É uma jornada que mergulha fundo para tentar moldar as crenças, os desejos, aquilo que mora no coração. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final que o livro propõe. Nessa filosofia, o objetivo final não é, primariamente, gerar um adulto bem-sucedido ou feliz nos termos do mundo. Não é esse o alvo principal. Não. O objetivo final é guiar uma pessoa a entender sua condição como criatura diante de um Criador, com suas falhas e sua necessidade de redenção. E isso levanta uma questão poderosa para qualquer pessoa que educa uma criança. Para além das notas, do comportamento, das conquistas, qual é o porquê fundamental, o objetivo final que orienta essa jornada?